Tudo rápido. Quero entrar em Davi, mas o Espírito não deixa. Vamos lá. Já entrei. Fala, Deus. Amém, gente? Amém. Então olha para quem está do seu lado, não fica chato. Fala, tem um tempo. Uma maneira. É assim que Deus age conosco. E aí, quando ele falou do CD, do nosso CD, quero responder aqui. Existe um tempo. E existe uma maneira. Aleluia. O nosso CD vai sair no tempo e na maneira. Glória a Deus. O tempo de Deus é perfeito. Glória a A Deus. vontade dele é boa, porque o Espírito Santo é bom. Porque Deus é bom. O tempo de Deus. Essa palavra, se você ainda não viu algo que estava prometido por Deus acontecer, Tranquilo. fique tranquilo, porque ainda não chegou o tempo. Mas vai chegar o tempo de Deus. Você tem que crer nisso. Quantos creem que vai chegar o tempo de Deus? E aí, sabe o que Deus vai fazer? Enquanto você está esperando o tempo, Deus vai trabalhar o teu caráter. Deus vai trabalhar a tua vida. Por quê? Porque jamais Deus vai te dar uma bênção sem te preparar para recebê-la. É verdade. Olha para quem está do seu lado e fala assim, jamais. Deus vai te dar uma bênção. Sem antes te preparar. Para recebê-la. Deus não é um tipo de pai. Quantos pais temos aqui? Eu sou pai, o irmão também que é pai. Quantos pais? Deus não é muitas das vezes igual a gente. Que o filho não está pronto para dirigir um carro com 13 anos, a gente vai dar a chave. Deus não é um tipo de pai que dá o celular para um filho de 3 mil reais para uma criança que não sabe usar. Deus não é irresponsável, sem querer ofender os irmãos, mas Deus não é irresponsável de dar bênção nas nossas vidas que nós não podemos administrar. Por quê? Porque uma bênção fora de tempo e sem estarmos preparando, como um carro, pode nos matar. Eu fico impressionado que muitas das vezes os pais falam assim, meu filho sofreu um acidente de carro, mas ele tinha 13 anos, não era para estar dirigindo o carro. Nós somos mestres em incentivar esse tipo de coisa, amado. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Essa geração de crente é a geração que me dá dor de cabeça. É por isso que lá na igreja a gente ministra sobre isso, questão de namoro, relacionamentos, homem e mulher, meninos que não querem esperar, preferem se envolver com todo e qualquer tipo de pessoa, mulheres que não querem esperar. E a gente trabalha com cortejo, a gente faz, antes da pessoa assumir definitivamente o namoro, a gente dá esse tempo para eles se conhecerem sem terem nenhum tipo de contato físico, só conversa. Isso foi uma direção que Deus deu para nós lá, a gente entendeu que era bênção e assim vai. Por quê? Porque aí a pessoa não vai se precipitar. Não vai se precipitar. E aí depois, não sou eu, pastor, que tem que ficar resolvendo problema de casamento de um monte de gente. Mas o problema não está, pastor, porque o diabo entrou no meu casamento. Não, o diabo não entrou no teu casamento. O problema é que você não escolheu certo na hora de casar. Eita glória! Não esperou. Aí agora os pastores têm que ficar sofrendo com o casamento que você se meteu nele. Foi você que arrumou, você foi lá fora buscar, casou em julgo desigual e agora traz problema pra gente. Rapaz. Aí a gente faz as nossas besteiras e Deus tem que consertar. Até quando? Vamos parar de dar problema para Deus e vamos começar a tomar as atitudes certas. Vamos esperar que Deus agir na nossa vida. Vamos esperar Deus agir na nossa vida. Para que a pressa, amado? Davi entendeu bem isso, amado. Davi, Deus preparou Davi. Presta bem atenção, você conhece? Você conhece? Quero falar rapidamente sobre a vida de Davi, que coisas básicas para a gente ir fechando. Presta atenção. Davi foi um jovem rejeitado pela sua família, porque Davi era filho de escravo. Davi não era filho legítimo do mesmo pai, da mesma mãe que os outros irmãos dele. Ele era o 8º da família. Ele não era filho legítimo. Ele era filho de escravo. Por isso, ele estava cuidando das ovelhas do pai. Porque esse trabalho, esse serviço era serviço para escravo. Você consegue lembrar do texto? Você sabe que os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, sempre estavam à mesa com Jessé. Eles sempre comiam. Tanto é que quando Deus mandou Samuel visitá-los, os filhos de Jessé estavam na mesa. Davi estava onde? No campo.
Por quê? Porque era obrigação dele cuidar das ovelhas do pai, porque ele era servo. E ele cuidava, ele era filho de escravo, ele era rejeitado. Os irmãos mesmo não gostavam dele. Os irmãos mesmo rejeitavam ele. Os irmãos mesmo tiravam ele daquela sociedade de família. Davi aprendeu muito bem isso. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não à toa, meu irmão. Não à toa. Mas enquanto Davi estava no campo, esperando o tempo de Deus chegar, ele também estava sendo preparado por Deus. Eu sei que Deus tem coisas para a sua vida tremendas e sobrenaturais. Mas se Ele não te preparar antes para isso, você vai pegar todas as bênçãos que Deus te deu e vai transformar em maldições. Davi tinha um chamado de Deus para ser rei? Tinha, mas olha o que Deus fez com ele. Diferente de Saul. Saul estava andando lá, o povo pediu um rei, Deus falou, está ali, pega ele e levanta. Eu te pergunto, qual foi a preparação que a Bíblia cita, que a Bíblia fala de Saul? Qual foi a preparação que Saul teve? Qual foi o tempo que Saul teve? O que Saul estava fazendo antes de ser rei? Não estava fazendo nada. Ele não tinha sido preparado. Ele não tinha sido tratado, não tinha sido curado. Porque ele não foi levantado por Deus, foi levantado por homens. E quando Deus vai levantar alguém, primeiro ele prepara e capacita essas pessoas. Ele deixa essas pessoas passarem alguns momentos difíceis. Deixa essas pessoas começarem pequeno. Deixa essas pessoas passarem algumas lutas. E você tem que aceitar isso de Deus na sua vida. É Deus te preparando. Não reclama que você está vivendo, não. É Deus te preparando. Agora você pode olhar como profeta e falar assim, não reclama de Deus, não. Deus te preparando. É uma coisa grande que vem por aí. Eu creio, Jesus. Amém. Você tem que crer. Você crê, levanta a mão assim, diga eu creio. Eu creio. Vamos mais fé, eu creio. Eu creio. A diferença de Davi era muito grande, gente. Muito grande. Diz a palavra de Deus que Davi estava lá, cuidando das ovelhas do pai. Daqui a pouco chega Samuel, chama Jessé, fala assim, eu vi ungir o rei. Chegou o tempo de Deus na vida de Davi. Davi estava lá. Quando você menos esperava, chega o tempo de Deus na sua vida. Mas eu estou liberando a palavra profética, só quem levanta a mão que vai receber. Glória a Deus. Vai chegar o tempo de Deus na sua vida. Menos você esperar. Vocês conseguem imaginar Davi no campo? Trabalhando como qualquer outro dia. A história, os historiadores, a teologia diz que ele tinha aproximadamente 16 anos. Você imagina? Você imagina ele ali, tocando, como todo dia. Daqui a pouco chega o tempo de Deus na vida dele, já Samuel vai lá e manda Jessé chamar os filhos. Aí chegam os bonitões. Os caras não tinham cuidado de ovelha, os caras não tinham feito nada. Os caras não tinham uma história para contar de um perrengue que passaram. Os caras não tinham uma luta para contar. As lutas amadurecem a gente. Mas eu tenho que passar tanta luta para bater você? Não. Passou, mas eu estou passando muita luta. Ah, mas se você está passando muita luta, é porque Deus tem um chamado grande contigo. Aleluia! Então será que vale a pena, por causa do chamado, passar algumas lutas? Tem gente que não falou nada, vou perguntar de novo. Será que vale a pena, por causa do chamado, passar algumas lutas? O que é mais importante para você, as lutas ou o chamado? Quem quer pagar o preço? Aleluia. Sabe o que Jesus fez comigo e com você? Ele fez valer a pena. Qual era a proposta para Jesus? Morrer na cruz, ele falou, vale a pena. Glória ao teu nome, Jesus. Você sabia que Jesus pagou o preço para que a gente estivesse aqui hoje? Então valeu a pena. Jesus não olhou para o preço. Ele olhou para quem? Para mim e para você. Então olha para quem do seu lado e fala assim, não olha para o preço. Olha para o milagre. E aí Davi então foi chamado. Chegou o dia, chegou o tempo. E Davi era muito bem resolvido com essas questões, né, gente? Davi era muito bem resolvido. Mandaram chamar Davi lá no campo. E Davi foi. Né? E aí quando Jessé está ali, Samuel, Davi, os irmãos, aquela cena. Imagina Davi entrando na casa aqui. Faz comigo aqui, tem uma mesa, Davi entrou. O que foi? Samuel, o profeta, chega e fala, rapaz, Deus te escolheu como rei de Israel.
Você já imaginou a cara dos irmãos? Você imaginou a cara dos irmãos, como ficaram? Pensa. Porque é fácil pensar, é fácil pensar. É só você saber o seguinte. É a mesma cara que quando vem aqui na frente alguém conta uma bênção e você não deu, é a mesma cara que você fica. A cara de invejoso. Queima eles. A cara de invejoso. Sabe a cara de... Tem muito crente que não está preparado para ouvir a bênção do outro. Tem muito crente que não está preparado para ouvir o milagre. Quando vem a minha irmã contar um milagre e ganhar uma bênção, o outro fica assim, meu Deus, só eu que não ganho nada. Meu Deus. Não, amado! Para ser segundo o coração de Deus, você tem que estar feliz com a bênção que o outro ganha. Tem pastor, eu falo isso na cara deles, eu falo sempre. Tem pastor que prefere que a igreja do outro pastor feche. Porque para ele, igreja é comércio. Presta bem atenção. Se você conhece o pastor, vai conhecer um pastor, algum líder que está escolhendo um ponto na igreja que seja um bom local, é porque ele está querendo ter uma igreja de comércio. Porque para ter um bom local tem que ser comércio. Quem precisa de um bom local é padaria. Quem precisa de um bom local é farmácia. Quem precisa de um bom local é a loja americana. A igreja tem que ser estabelecida aonde Deus quer que ela seja estabelecida. Está procurando um ponto bom, pastor. Está procurando um ponto bom, então é comércio. É comércio que precisa. Igreja não. Igreja precisa estar no lugar onde Deus quer. Porque quem dá o crescimento é Deus. Você pode colocar a igrejinha no meio do mato. Deus vai levar todo mundo lá para assistir o culto. Eu imaginei que você ia ficar meio com a cara estranha mesmo, tá? Não. Diga para o irmão, falou, melhor aí, irmão. Melhor aí. Melhor aí, crente. E aí os irmãos de Davi ficaram assim, com raiva. Diga para o irmão do seu lado, Deus vai me abençoar esse ano. Deus vai me abençoar esse Vai me ano. abençoar muito. Muito. Não fica com raiva não. Não fica com raiva, não. Por favor, hein? Te ajuda a melhorar. Se alegre com a minha vitória. Peraí com a minha vitória. Tem irmãs que falam, falei. A pessoa, a irmã caiu. A irmã errou. Aí tem irmã que fala, falei que não era de Deus. Isso é feitiçaria, irmão. Isso é feitiçaria. Feitiçaria. Homens e mulheres de Deus, quando vê alguém caindo, ainda que seja irmã, irmão, membro da igreja, se entristece. Ou então vai lá e ajuda e levanta. Se você não tem a palavra de Deus, cala a boca. Não fala nada. Ou então você abençoa. Amém? Amém. Diga para quem Deus fala, esse ano. Deus vai me abençoar muito. Fique feliz, hein? Fique feliz. E do outro lado nós temos um Davi. Do outro lado nós temos um Davi muito bem resolvido, com o coração segundo o coração de Deus. Por quê? Imagina depois que você, preste atenção, tomara que não seja gente. Tomara que não seja gente. Você imagina você diante daquelas pessoas que te humilharam. Tem que ficar de olho com isso, né? Você imagina você diante daquelas pessoas que zombaram de você. Você imagina diante daquelas pessoas que querem a tua derrota. Imagina você diante dessas pessoas, chega um profeta e fala, a partir de hoje, você é rei sobre eles. Degrau da exaltação de Deus. Agora tu imagina se somos nós recebendo uma honra dessa. Olha o peito já. Agora você vai ver. Eu falei que Deus era Deus. Não falei! Não falei agora! Aleluia. Amado, tem uma canção que os irmãos cantam, nós deve cantar aqui também. Quem te viu na prova, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando veio você na vez, vai saber perder. Uma canção maravilhosa. Mas não leve essa canção para motivação nunca. Você não vai humilhar ninguém quando Deus te abençoar. Isso. Amém. Porque Deus não faz isso. Deus nunca vai te abençoar para envergonhar outra pessoa. Diga para o irmão do seu lado, o nosso Deus nunca vai te abençoar para envergonhar ninguém. Porque Ele é teu Pai e é o Pai
pai da pessoa também. Pai da pessoa. Ele ama você Ele ama você. e ama a pessoa também. E ama a pessoa também. Maravilha, Deus. Não queira bênção para mostrar para a tua família que você é de Deus. Não queira bênção, vai ver, Deus vai bradar nessa terra e Deus vai morrer. Não. Deus não tem coração vingativo. Deus não pode fazer mal. O nosso Deus não é um Deus que fica jogando por causa de uma canção, uma palavra, uma bênção um contra o outro. Qual é um pai? Eu não consigo, não cabe na minha mente. Um pai, aqui nós somos pais, né? Um pai querer que um filho brigue com o outro. Só se for um pai muito doido. Deus não faz isso não. Pode ser que até tenha um pai doido desse, mas Deus não faz. Deus não vai te abençoar para humilhar ninguém. Sabe o que Deus vai fazer? Vai te abençoar para você abençoar essa pessoa. Deixa eu falar algo para você aqui. Sabe o que Deus fez com Abraão? Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Vai para uma terra onde eu te mostrarei. Uma terra boa, abençoada. Vou exaltar você. Olha o que Deus falou para Abraão: vou te exaltar. Vou te engrandecer o nome. Tu serás bendito por onde você passar. Em ti serão benditas as famílias da terra. E aonde você colocar a planta do pé, tudo será teu. E não haverá homem como você. Deus falou palavras para engrandecer Abraão. E Abraão deve ter se sentido máximo. Opa! Nossa! No finalzinho do texto, Gênesis capítulo 12, depois você pode ler. No finalzinho do texto, Deus fala assim: sê tu uma bênção. Amado, essa palavrinha, ser tu uma bênção, eu tenho noção do que significa. Deus engrandeceu ele, prosperou, Deus levantou a moral dele. No finalzinho ele disse: ser tu uma bênção. Deus poderia falar assim: agora humilha todo mundo. Esfrega na cara de quem te humilhou. Quem te abandonou. Não, Deus falou: ser tu uma bênção. Sabe o que essa palavra ser tu uma bênção original quer dizer? Seja uma fonte. Esta é o original do texto. Ser tu uma fonte. Amado, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é uma fonte? O que é uma fonte? Me ajuda aí. Mata sede, Mata sede tudo. Jorra. Uma fonte é somente um local de passagem. O que Deus estava falando para Abraão foi assim: tudo que eu estou te dando, seja uma fonte, não retenha. Passe para outros. Diferente de fonte, temos represa. Para que serve uma represa? Para reter. Eu conheço muitos crentes de represa por aí. Estão sendo abençoados, mas não querem abençoar ninguém. Deixa eu falar algo para você. Cuidado que Deus pode secar a tua fonte. Diga para quem está do seu lado: não seja uma represa. Não seja uma represa. Seja uma fonte. Seja uma fonte. Deixa a água passar por você. Deixa a água passar por você. Não segure a água. Não segure a água. Davi também era diferente. Davi não usou daquela possibilidade: você rei agora de Israel e vou. Não. Diz a palavra de Deus, Celso, certo dia, certo momento, nessa época da guerra aqui, para a gente concluir, diz a palavra de Deus que Jessé chama Davi e fala: Davi vai lá e leva comida para os seus irmãos. Davi ia levar comida para os irmãos. Quando a gente está liberto, a gente está curado, sabe o que acontece com a gente quando Davi era curado e liberto? A gente está disposto a servir as pessoas que nos rejeitam. Sabe por quê? Os irmãos de Davi o rejeitaram a vida toda. E sabe quem ele foi servir? Foi rejeitado. Ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, ser liberto, é aprender a servir as pessoas que nos rejeitam. O homem ficou fraco dele. Porque nós não somos assim, nós queremos... você não tem noção como eu recebo bênção. Porque eu sou pastor, porque tem um monte de bajulador na igreja. Porque a pessoa do seu lado te fala um negócio bonitinho, te alegra, passa a mão na tua cabeça, é bênção. Eu quero ver você servir quem fala mal de você.
Eu quero ver você estar disposto a servir quem te rejeitou. Está disposto a você, as pessoas que te rejeitaram, chamarem você para orar na casa dela?